Olá, Aline. Olá, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Vamos à leitura então da mensagem, Sandra. Sim, vamos lá. Boa noite a todos. Mensagem de ambientação, capítulo 31. A máxima lição da vida é o amor. Sem ele, os objetivos a alcançar perdem a finalidade, deixando a criatura à mercê das suas paixões inferiores. O amor dilui as sombras dos sentimentos negativos, imprimindo o selo da mansidão em todos os atos. Ama, portanto, tudo e todos. Exercita-te no amor à natureza, que esplende em sol, ar, água, árvore, flores, frutos, animais e homens. Deixa-te enternecer pelos convites silenciosos que o Pai Criador te faz e espraia as tuas emoções por sobre todas as coisas, dulcificando-te interiormente. Quanto mais ames, menos se raiz. Terás. Desculpa, me perdoe. Quanto mais ames, menos serás atingido pelas farpas do mal, pois que a tua compreensão dilatada abrirá os espaços à vida, colhendo somente os efeitos da paz. Ok, quer comentar? Olha, o meu comentário não vem muita coisa à cabeça, mas é a única solução, falando na primeira pessoa do meu caso, né? É tentar extrair o máximo de bons sentimentos. Quando não dá, alguma coisa está errada, né? Porque a energia que flui, acho que do universo é o amor. Então, quando alguma coisa não sai certo, não tá legal dentro de mim, é que alguma coisa não tá boa e tem que ser revisto. Tem que ser revisto, tem que se parar para pensar, parar para analisar, porque a gente tem como, sendo homem, tem a análise para usar. Então eu vou logo direto na análise. E no mais, a natureza é uma fonte inesgotável de além dos homens, tá? Além dos homens, os abraços são muito bons. Da gente se interligar com essa força que é amor, né? É isso aí, né? Esse é o meu comentário. Obrigado, Sandrinha. Mais alguém? De nada. Então vamos à nossa prece, por favor. Boa noite a todos. É, Senhor Jesus, amado Mestre, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, Senhor. Primeiramente, para agradecer pela nossa vida, pela nossa existência atual, pela oportunidade que nos está sendo dada, Senhor, de nos melhorarmos a cada dia. Somos agraciados por ter a oportunidade de estudarmos o Evangelho, estudar tantos ensinamentos que foram deixados para todos nós. Senhor, queremos também pedir, nesse momento em que estamos em momento de festividade, né, na vida carnal, que é o carnaval, que possamos emanar esse amor que acabamos de escutar para toda a humanidade, Senhor. Purgar esse amor dentro de nós, em direção a todas as criaturas, para que possa ser amenizado através dos bons espíritos da Seara do Cristo, os acontecimentos que possam vir em decorrência desses festejos que vão se ocorrer no decorrer desses dias, né? Então, que esse amor possa calar em cada coração, para que se amenize e não se aconteça coisas ruins. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Obrigado, Cris.
Pessoal, então, né, lembrando, né, nós vamos retomar da pergunta 1012/1013, dependendo aí da edição de vocês. Tá bom? Então, Carlão, podemos começar. Boa noite, meus irmãos. 1012. Que se deve entender por purgatório? Dores físicas e morais, o tempo da expiação. Quase sempre na terra é que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos obriga a expiar as vossas faltas. O que o homem chama purgatório é igualmente uma alegoria, devendo se entender como tal, não um lugar determinado, porém o estado dos espíritos imperfeitos que se acham em expiação até alcançar a purificação completa, que os levará à categoria de espíritos bem-aventurados. Operando-se essa purificação por meio de diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corporal. Tá aí. Bem clara, né, essa resposta, né, do que vem a ser esse purgatório. Vem mais do entendimento de purgar, né? Ou seja, purgar é você jogar para fora aquilo que não é bom, né? Então, é o mesmo entendimento. Então, é nesse período aí do purgatório que nós teremos a chance aí, né, dos arrependimentos, né, e nos livrarmos, então, dessas dificuldades que plantamos, colhemos, né, e nutrimos aí ao longo de cada existência. Então, ele diz aqui, ó, o que o homem chama de purgatório é igualmente uma alegoria, devendo-se entender como tal, não um lugar determinado. É a mesma coisa do umbral, né? Ah, eu vou para o umbral? Não, eu carrego o meu umbral comigo. Porém, o estado dos espíritos imperfeitos, que se acham em expiação até alcançarem a purificação completa. Então, esse período é que a gente chama também de erraticidade. Erraticidade é o período, o estado do espírito, né, que necessita reencarnar. Enquanto nós não alcançarmos essa purificação, nós obrigatoriamente teremos que reencarnar e estaremos no estado de erraticidade. Beleza? Então, esse purgatório aí é o mesmo conceito, né? Operando-se essa purificação por meio das diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corporal. Então, nós, a cada reencarnação, pelas nossas expiações, nós estaremos, então, fazendo esse processo purgatorial. Antes de passar para as meninas que levantaram a mão, deixa eu ir aqui no chat, que postaram aqui uma perguntinha aqui. Deixa eu ver. Natasha perguntou, então, o purgatório seria consciência? Não, o purgatório não é a consciência. O purgatório são as experiências reencarnatórias que nos levarão à purificação, como está bem descrito aqui, ó. Então, operando-se essa purificação por meio das diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corporal. Claro que essas provas nos darão oportunidade de rever os nossos posicionamentos e, consequentemente, vai afetar o nosso estado consciencial. Tá? Mas o purgatório não é a nossa consciência. Tudo bem? Diga, Tá, Sandra. entendi. Obrigada. Ah, diga, Sandrinha, Mirabelle. Sandra Mirabelle. Áudio. Desculpa. Olha só, Mauro. Quando eu desencarno, eu não estaria na erraticidade. Mas no momento que eu estou pronta para encarnar, eu passo por um período na erraticidade, eu tenho essa Não, dúvida. não. Erraticidade é o período entre as reencarnações em que os espíritos permanecem,
daqueles que necessitam reencarnar. Tá bom? Então, a erraticidade é isso. É o intervalo entre as encarnações, no plano espiritual, dos espíritos que necessitam reencarnar. Tá? Tá, E esses espíritos que estão nessa condição são classificados como errantes, por quê? entendi. Porque estão na erraticidade, não porque erram, é porque estão na condição da erraticidade. Sim, Tá? sim. Diga, Carmen. Boa noite, queridos amigos. Então, Mauro, então quando o espírito, e quando ele não, no mundo espiritual, quando ele não está no período da erraticidade, qual o nome como é que se chama o local, que é os espíritos que não precisam Não, mais reencarnar? aí ele já alcançou a condição de espírito puro. Porque Ah, tá. aí ele não está mais sujeito Uhum, obrigatoriamente às uhum, reencarnações. Eles não reencarnam mais. Eles sim, poderão encarnar em missão, mas não uhum, mais por provas, nem mais por expiação. entendi. Mas Tá tem bom? algum nome esse local, esse lugar ou Não, não? não, até Tá. porque não é lugar, é um Não, estado. sim. É um Tá, estado. é esse estado, tem algum nome? Não, É o né? estado de espírito Depois, puro. tá, tá bom. Tá bom? Obrigada. Nada. Diga, Sandra. Então, vê se é isso que eu entendi, por favor. Quando a gente está vivendo o purgatório, é quando a gente está encarnado, passando por nossos pedaços difíceis, é isso? Isso. Tá. Então, é porque eu Trabalhando. confundi um pouco com umbral, né? Mas não. O umbral é quando a gente está desencarnado, né? Que é o estado Desencarnado. da nossa consciência sem o corpo físico. E o Isso. purgatório é o que a gente vive aqui. Por exemplo, uma situação difícil que eu estou atravessando durante um tempo de desemprego. Por exemplo, se a pessoa está desempregada durante muito tempo, o sofrimento que aquilo traz, que afeta a convivência da família, enfim, às vezes causa tanto transtorno, né? Então, isso tudo seria um purgatório que a pessoa está vivendo para ela aprender um pouco mais dela, o que faz com que ela cause aquele estado de purgatório, né? Para que ela possa, abrindo a consciência dela, se tornar uma pessoa melhor para viver isso. É Exatamente. Olha porque. aqui, ó. Tá, Olha na primeira resposta dessa pergunta. tá. O que se deve entender por purgatório? Diz lá, ó. Dores Dores físicas. físicas e morais. Beleza? Físicas e morais. Pode ser uma doença também, né? Pode. Então diz lá, ó, o tempo da expiação. Tá. Tempo que leva essa expiação se enquadra também como o purgatório. Então não é só o que se passa, pelo que se passa, é o tempo que se passa também. Aí diz lá, quase sempre na terra é que fazeis o vosso purgatório. Porque se ele for de origem moral, de fundo moral, eu posso também viver esse purgatório no plano espiritual. Ok? Muito bem. Então, fazer o vosso purgatório e que Deus vos obriga a expiar as vossas faltas. Então, é Aquelas uma lições que a gente repete muitas vezes, né? Que a pessoa fala, muitas caramba, vezes. fulano, né? Tem um movimento constante, tá? Beleza, obrigada. Beleza? Diga, Carlão, você levantou a mão e abaixou. Você respondeu. Eu quero falar, não tem nenhum momento que a gente passa pelo purgatório na vida espiritual também? Aí você Ah, tá. respondeu. Tá bom. Diga, Sandra, Mirabelli. Quando você está, por exemplo, você encontra uma colônia, você está fora do estado de erraticidade para estar num estado de espera? Não, Não. não. A erraticidade, pessoal, não é um local, tá? A erraticidade é um estado. Então, enquanto eu for um espírito necessitado de reencarnação, eu estou na erraticidade.
Não importa se eu estou em colônia, fora da colônia, não Ah, importa. tá. O Uhum. meu estado espiritual é que é determinante. Tudo bem? Tá, Então agora vamos lá. Vamos lá. O Emmanuel reencarnou, né? Ele reencarnou. E ele mesmo disse que orássemos por ele, porque ele poderia falhar. Ok? Muito bem. Então, isso significa que ele ainda não é um espírito puro. superior. Uhum. Então, não, pode ser superior, mas não puro. Sim. Então, ele está na erradicidade, porque ele está ainda sob a fieira das reencarnações. Entendi. Uhum. Beleza? Jesus não está mais nessa categoria, nessa condição, que ele é um espírito puro e ele não está submetido mais às reencarnações. Ele encarna por missão. Então, pelo que a gente conhece do livro Nosso Lar, a galera do Nosso Lar que estava para reencarnar, essas Todo estavam na mundo está na erradicidade. Todo mundo está Terra. nesse estado de erradicidade. Tá bom? Diga, Carlão. Valeu, Mal. Teria vou dizer escala, né? Mas é, o adiantamento que o espírito na reticidade está faz com que ele tenha que reencarnar mais rápido ou menos rápido. Por exemplo, o André Luiz está lá estudando, mas sabemos que ele ainda está na reticidade, tem que reencarnar. Mas ele está fazendo as coisas dele lá, está se aprimorando, demorou mais um pouco. Porém, tem aqueles outros espíritos que são resgatados, mas tem que reencarnar logo. Isso tem a ver com a elevação do grau espiritual daquele espírito? O grau de elevação do espírito, com certeza, deve entrar aí nessa equação, mas ela não é determinante. Não é determinante. Muitas das vezes, o espírito mais endividado é aquele que reencarna mais rapidamente. Por quê? Até a lógica nos mostra isso. Bom, se ele é mais endividado, ele precisa retornar mais rapidamente para que ele possa, né, ter tempo ali, junto com aquelas pessoas que ele prejudicou, de se acertar. Aquele que já está num caminho de equilíbrio, né, mais adiantado, mais espiritualizado, esse pode aguardar um pouco mais da espiritualidade. Isso é uma das possibilidades. A outra, ao contrário, poderia ser, não, ele já está bem, beleza, reencarna em outro lugar, reencarna em outra situação, porque é importante, é útil, ele vai fazer um bom trabalho, vai lá e ele reencarna. Outros, refletindo o contrário, né? Outros endividados, muitas das vezes, ficam no plano espiritual porque a sua condição ainda não permite, né, que ele aproveite uma nova encarnação. Então, a questão da evolução espiritual, ela é um fator, mas não é o determinante, tá? A conjuntura é que vai mostrar se ele vai reencarnar logo, se ele vai esperar mais um tempo. É isso que vai determinar. Tudo bem? Pedrão, você levantou a mão e baixou. Foi respondido? Só para desejar uma boa noite para todo mundo. Ah, então tá bom. Então vamos adiante. Vamos lá. 1013. Como se explica que espíritos cuja superioridade se revela na linguagem de que usam tenham respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório, Muito de sérias, conformidade, né? muito Sérias. sérias a respeito do inferno e do purgatório, de conformidade com as ideias correntes? É que falam uma linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas que os interrogam. Quando essas pessoas se mostram imbuídas de certas ideias, eles evitam chocá-las muito bruscamente, a fim de lhes não ferir as convicções. Se o espírito dissesse a um muçulmano, sem precauções oratórias, que Maomé não foi profeta, seria muito mal acolhido, com certeza. Ok. Antes de responder, diga, Neide. Abre seu áudio.
Eu estou com delay. É que eu ia perguntar, mas não deu tempo, aí vocês entraram na outra pergunta. Mauro, como é que fica mais ou menos essa coisa para saber qual o espírito que vai encarnar? Tem alguma lógica, alguma coisa assim? Aquele que, não, né? O Não, merecimento, porque precisa mais. não. E, de novo, né? Isso quem vai determinar é o plano celeste, né? Ele é que vai determinar. Eu posso querer muito, eu posso estar ali ansioso, mas isso não é suficiente, né? Isso não é suficiente. Então, a espiritualidade é que vai determinar. Olha, ainda não é o momento, as condições não são favoráveis para você, você não está em condições ainda de retornar, né? E assim é assim que caminha. Por exemplo, o próprio André Luiz queria porque queria visitar a família. Não, ainda não é hora, né? Isso não vai ser útil para você. Então, quando ele esteve em condições, aí tudo bem. Agora você pode ir lá visitar. E mesmo assim, olha a atrapalhada que quase que ele consegue, né? Então, a espiritualidade é muito criteriosa, né? Principalmente no processo reencarnatório, que é complexo, né? Não é uma coisa assim, ah, vou ali e volto, né? Existem muitas coisas envolvidas, outras pessoas envolvidas, né? Ninguém vem para reencarnar sozinho, isolado, né? Existem compromissos comuns e tudo isso precisa ser bem elaborado. Então, é isso, são muitos fatores que entram nessa equação da reencarnação. Tá bom. Obrigada. Nada. Então, vamos lá, né? Respondendo aqui, né? 1014, né? Então, como se explica que espíritos cuja superioridade se revela na linguagem de que usam tenham respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório, de conformidade com as ideias correntes? Claro, gente, olha, e a resposta não podia ser outra. Lembra que a época de Kardec, né, quando estavam ali se revelando, né, as questões do mundo espiritual e tal, a religião dominante era o catolicismo. Era o catolicismo de um lado, o protestantismo nascente e as outras religiões, né? Mas basicamente essas duas aí. Então, as perguntas e os conceitos existentes eram esses. Então, o que adianta falar lá, naquela época lá, sobre uma coisa que eles não tinham a menor condição de entender? Ia trazer mais confusão. Então, deixa eu explicar aqui o que eles já acham que conhecem. Então, por isso se usou muito sobre os termos, né? Céu, inferno, purgatório, né? Porque eram conceitos muito, muito consolidados naquela época, né? E a espiritualidade, gente, a intenção não é violentar, e sim criar um ambiente de reflexão. Aqui vocês podem ver, nós estamos estudando aí já, né, quanto tempo juntos. Em nenhum momento a gente ouviu dizer assim, olha, tem que ser desse jeito. Não, assim, a gente nunca ouviu isso, tem que ser desse jeito. Eles trouxeram os posicionamentos e deixou para a reflexão de cada um. Aquilo fez sentido, a gente adota. Não fez sentido, a gente vai pensar mais um pouco ou simplesmente descarta, né? Então, as respostas dos espíritos são sempre muito equilibradas, né? Diga, André. Mauro, eu não entendo quando você fala essa questão. Está me ouvindo bem? Tô. Eu não entendo quando você fala essa questão do que os espíritos não falariam bruscamente, porque o espiritismo ele veio trazer a boa nova. Muitas vezes, em algumas perguntas, Não, o pedido não veio trazer boa nova, não. não, veio trazer a explicação, fazer o Evangelho redivivo, não é isso? Fazer voltar ao que era o Evangelho do Cristo. Enfim, e ele veio em muitos momentos, em algumas perguntas das obras básicas, principalmente no Livro dos Espíritos, os Espíritos falam assim, isso vocês não têm condição de compreender. Isso. Então, isso para mim seria, primeira coisa que me chama a atenção aqui,
quando ele fala assim, é que fala uma linguagem que pode ser compreendida pelas pessoas que interrogam, quando essas se mostram imbuídas de certeza, evitam chocá-las bruscamente. Então, assim, a superioridade se revela na linguagem? A gente sabe que não. Existem espíritos pseudo-sábios, que falam muito bem, mas, na verdade, a comunicação, a mensagem, é uma mensagem que não diz muita coisa. Então, a gente tem que se ater à mensagem que está sendo trazida, não a forma, né? As palavras bonitas, nada disso. E aí, os espíritos, em muitos momentos, eles falam assim: isso vocês não têm condição de compreender. Como na pergunta 1014, no meu livro, é, eles explicam isso. Ah, como é que a gente vai explicar para uma pessoa? Quer dizer, se a doutrina veio trazer luz, né, para a humanidade, eu acho que ela não ia fazer uma parte de luz e outra parte sem luz, né? Sem esclarecimento, fazendo com que fosse de acordo com a religião católica. Isso é a minha humilde reflexão, mas não sei, eu posso estar errado, e muito errado. Tá bom. Lá no livro dos médiuns, ele vai tratar melhor sobre essa questão da identidade dos espíritos. E ele fala assim que o principal elemento para a identidade dos espíritos é a maneira como se comunicam, principalmente a linguagem. Aí você vai falar, mas os pseudo-sábios também usam palavras rebuscadas. Usam pontualmente, mas não sustentam. O espírito superior e elevado, eles sustentam, né? Porque aquilo é patrimônio dele. Ele não está ali falseando, né? Ou mistificando, né? Não são frases copiadas, eles são o resultado da própria reflexão do adiantamento espiritual. E lá no livro dos médiuns, ele vai ratificar isso que você falou. Nós temos que ter atenção à mensagem e não quem assina a mensagem, né? O importante é a carta, não o carteiro. Beleza, está tudo certo. Quando ele fala aqui do cuidado que os espíritos têm, né, na forma, ele traz um exemplo aqui até muito interessante. Ele diz assim: olha, se a comunicação fosse ser dada para um povo muçulmano, ele jamais falaria de algo que, é, destruísse uma palavra mal, na falta de coisa melhor, tá? Que destruíssem conceitos estruturais daquele povo, não naquele instante. Ele viria com argumentações, tangenciando o tema, para que as pessoas então pudessem despertar sobre essa nova abordagem. A mesma coisa quando eles nos dizem são de compreender. Então, não vou nem falar. Outras, eles respondem assim: olha, se essa palavra te dá o sentido do que eu estou dizendo, pode usar essa palavra. Então, a depender daquele grupo que estava perguntando, eles traziam maior ou menor profundidade, eles traziam revelações mais profundas ou deixavam para que mais à frente aquilo pudesse ser tratado de maneira mais abrangente ou clara. Então, a gente tem que saber que a doutrina espírita ela não foi respondida 100% por espíritos superiores. Espíritos em todas as categorias participaram da codificação. Tanto é verdade que, se não fosse assim, Kardec não teria condição de estabelecer a escala espírita. Ele ficaria com viés, um falso positivo. Ah, não, espiritualidade, então tudo que está na espiritualidade é só coisa boa, maravilhosa. Não é. Como é que ele soube disso? Conversando e recebendo informações de espíritos de várias categorias. E isso se torna ainda mais consistente também no livro dos médiuns, quando ele traz as características desses espíritos de terceira ordem. Então, ele teve contato, né? Ele teve respostas desses espíritos, permitindo, então, que ele pudesse descrever as suas características. Então, é em função disso, André, que ele traz essa resposta aqui da 1014, né? Então, ele diz lá, que falam em linguagem que possa ser compreendida
Se ela pode ser compreendida, e para que ela seja compreendida, não pode fugir muito daquilo que aquela cultura onde ele está trazendo a informação compreenda. Por quê? Fato novo ou uma palavra que não tem conceito estabelecido não vai ser compreendido. Então faz sentido o que eles dizem aqui, né? Quando estas se mostram imbuídas de certas ideias, eles evitam chocá-las muito bruscamente, a fim de lhes não ferir as convicções. Por quê? Porque nós não temos compromisso de converter ninguém. A doutrina espírita não veio para. De novo, a doutrina espírita e o objetivo de Kardec foi trazer a codificação, que demonstra a relação do mundo espiritual com o mundo físico. Esse foi o princípio da história, né? Quando ele começou a usar o método científico para fazer essas apurações, né, perguntas e respostas, encadeamento das ideias, ele estabeleceu a metodologia. E sobre isso se estabeleceu uma base filosófica. Por quê? Porque, à medida das perguntas e respostas, nós íamos obtendo respostas para questões da humanidade, física e extrafísica. Ok. Em desdobramento disto, ou em decorrência, né, uma sequência de trabalho, também Kardec começou a questionar os postulados que estavam registrados na Bíblia, qual era a visão dos espíritos sobre aquilo. Então, a doutrina espírita não veio trazer o evangelho redivivo de Jesus. Não foi esse o propósito principal. O propósito principal foi trazer as questões do mundo espiritual, os fenômenos, explicar os fenômenos dessas manifestações, mostrar a nossa real condição de espíritos que somos e como deve ser a nossa conduta, né, para as vidas futuras. Então, isso é importante. Tanto que eu bato sempre nessa tecla de não diminuir a doutrina espírita apenas pelo seu viés religioso. Né? Muita Sim, gente. mas o que acontece, Mauro? Nós temos um tríplice aspecto, que foi o último a ser considerado por Kardec, Sim. né? Então, é filosófico, é ciência e é religião. Então, Mas quando ele define religião, como é que ele fala? a gente estuda as máximas morais do Cristo. Está Sim. lá no começo do Evangelho. Existem Vertente. né? Cinco Então, vertentes. todos os outros quatro, eles são passíveis de discussão. Eles são passíveis dependendo da doutrinação do homem, mas a máxima moral, o ensinamento moral foi o que nós nos apegamos. Então, Que é o comum. quando eu falo de, quando eu falo de evangelho redivivo, eu falo disso. Mas eu Tudo bem. estou errado nesse sentido. Agora, eu fiquei numa dúvida agora com a sua resposta. Na verdade, a gente, então, pelo que você falou, me confirma se eu entendi certo. A doutrina foi codificada também por espíritos imperfeitos, ou seja, nessas perguntas do Livro dos Espíritos, existem respostas de espíritos imperfeitos, é isso? Porque, por exemplo, no céu e inferno, eu entendo que haja ali testemunhos de espíritos que eram, por exemplo, espíritos batedores, né? Que aí ele interroga lá no Livro dos Médiuns, tem essa questão. Então, assim, ele interroga. Mas no Livro dos Espíritos, que é a parte filosófica, tem resposta de espíritos inferiores? Eles têm capacidade para responder e auxiliar na parte filosófica? Vamos aqui, ó. Vou pegar aqui um exemplo para vocês verem aqui. Deixa eu só carregar aqui. Desculpa, cara, a minha dúvida, mas assim, Não, tranquilo, de tranquilo. repente eu estou travando o estudo aí e não Não, é minha não. intenção. Fica tranquilo. Tudo é estudo. Estudo é assim. Lá no Livro dos Espíritos, na parte segunda, né, Kardec pergunta aqui: ter-se-ão desse modo
enganados os espíritos que disseram constituir o homem um ser à parte na ordem da criação? Então, Kardec está questionando outras respostas que foram dadas anteriormente. Eles respondem: não, mas a questão não fora desenvolvida. Ademais, há coisas que só a seu tempo podem ser esclarecidas. O homem é, com efeito, um ser à parte, visto possuir faculdades que o distinguem de todos os outros e ter outros destinos. Então, aqui, Kardec está dizendo, dentro da percepção dele, de que haveria uma divergência de posicionamentos. Kardec, ao ouvir todos esses espíritos, ele, daí o nome codificação, né? Ele compilou, ele fez uma separação daquilo que era senso comum e daquilo que era opinião particular. Muitas das opiniões particulares que ele coletou como resposta a essas questões, ele separou, botou lá na Revista Espírita e foram comunicações de espíritos inferiores. Então, a codificação ela não se resume ao Livro dos Espíritos. Ela está no Livro dos Espíritos, está no que é o Espiritismo, Livro dos Médiuns, na Gênese, no Céu e Inferno, na Revista Espírita como um todo e outras obras menos estudadas. Então, ele colocou lá dentro dessa ordenação. Quando ele vai falar lá dos espíritos, no Livro dos Médiuns principalmente, dos espíritos inferiores, né? Lá no Céu e Inferno, quando ele vai falar lá dos espíritos suicidas, são comunicações desses espíritos que ele usou como argumentação para os futuros esclarecimentos naturais, né? Então, os espíritos inferiores não trouxeram ensinamentos, mas trouxeram suas visões e experiências que ajudaram Kardec a estabelecer esse corpo de doutrina. Ok? Não sei se eu respondi adequadamente. Entendeu como foi o processo? Não, eu entendi. Eu falei isso. Em algumas obras existem os relatos dos espíritos que foram trazidos, Céu e Inferno, lá no Livro dos Isso. Médiuns. Mas a minha questão era só em relação à parte filosófica, que é essa questão das perguntas, né, que foram trazidas, que é o bojo da doutrina, né, que é o Não, que não, dá sustentação, acho, para as outras obras. não, então. O Livro dos Espíritos é como se fosse uma coluna mestra. Sim. Uma coluna Não, mestra. bojo. Mas não está tudo no Livro dos Espíritos. Não, não está, a gente sabe. Aí isso se ramificou e se aprofundou nas demais obras. Tanto é que tem subdivisões, livro dos médios. Dentro Isso. do livro dos espíritos existem subdivisões. Exatamente, exatamente. E Obrigado pelo dali, esclarecimento, irmão. nada, querido. Obrigado a você pelo questionamento. É isso mesmo, estudo é isso. Diga, Carmen. Carmen Vieira. Lembro. Ai, se eu lembro agora da minha pergunta, que eu fui prestando atenção nessa resposta aí. Ai, eu acho que eu esqueci. Eu lembro, eu volto de novo a falar. Tá bom, tá bem. Diga, Sandra. Eita, eu acho que não. Você explicou e eu me esclareci. Só que logo depois veio uma perguntinha intrusa na mente, tipo assim, como então eu posso confiar? Aí tá, a resposta, então você já deu. A resposta é: a obra é um todo, ela não é uma parte. Se você acha que a explicação. Peraí, deixa eu falar direitinho. Me escuta só para ver se eu estou certa. Eu não quero que esse pensamento intruso ele tome raios. Né? Se eu sei que espíritos estão em determinados níveis, eles têm o direito de colocar as opiniões. Kardec coletou opiniões semelhantes, colocou, compilou.
Ele não fez juízo de valor, isso aqui é ruim, isso aqui é bom. Isso aqui é ruim, isso aqui é bom. Porque ele também era um espírito em evolução. Até aí, tá certo? Mais ou menos. Ele Tá, fez, depois. juízo de valor. Claro que ele fez. Tanto que ele pegou para compor as obras, principalmente o Livro dos Espíritos, ele pegou aquilo que foi consenso. Daí a universalidade do ensino. Não, sim, sim, é isso que eu quis dizer. Ele Então ele fez pegou juízo aquilo de valor. que foi coincidente. Coincidente, coincidiu. Hum. Mas eu digo no juízo de valor como se ele fosse alguém que estivesse julgando. Não, esse espírito aqui falou que eu não acredito estar certo. Esse espírito aqui falou que o que eu Não, acredito. Isso ele não. não foi. Ele confrontou entre as respostas. Certo, certo. Então, no momento que eu pego e digo que, mas então como eu posso confiar? A resposta, então, está no que você disse, entendendo a obra como um todo, porque mais generoso, isso é uma conclusão que eu estou tirando agora, raciocinando com vocês. Mais generoso do que ele não podia ter, porque se fosse vamos dizer, um ditador filosófico, não, isso aqui não quero que participe, isso aqui vai contra o que eu quero. Mas ele não queria nada, o plano veio de cima, e ele só era o codificador. Então você explica agora para mim, através de desmontar essa coisa intrusa que veio aqui, nesse sentido. Observe a coisa como um todo, e aí você verá que todos os espíritos tiveram o seu direito de falar, desde que alguns coincidentes possam ter sido compilados. É mais ou menos isso, Mauro. Dentro da sua construção de ideia, é isso. Ou seja, houve ali um grande brainstorm de ideias. Isso, isso. Brainstorm de ideias. Ele conduzia a elaboração das perguntas e, ao receber as respostas, ele submetia à lógica, né? Então, tinha lá um grupo de espíritos lá que respondiam dessa maneira aqui. Não exatamente igual, mas no mesmo sentido. Então, ele dizia, bom, então isso aqui deve ser consenso. O outro era uma resposta muito díspare, né? Opa, peraí, esse cara aqui está muito distante do que a maioria que respondeu. Deixava no canto lá. E aí, com a evolução, ele ia se certificando. Não, de fato, esse posicionamento é o correto e aquele lá é de alguém ignorante, não necessariamente é um fato errado, mas é resposta de um ignorante que não tem a noção do todo, ou não Certo, está no mesmo nível de entendimento desses que responderam desta maneira aqui. E aí ele foi organizando, separando e compilando, né? Foi compilando. certo. Daí a codificação. Longe de querer fazer, de colocar na berlinda, não é esse o problema, a questão. A questão é, se você tivesse recebido essa algo intruso, né? De tipo assim, pô, e aí agora? Vai confiar? O que é a tua experiência? Porque eu confio, entre aspas, na minha experiência, tá? Eu estou estudando para confiar mais na minha experiência e dizer assim, não, eu sei que isso aqui. Não é que eu desconfie, não, não é isso. Mas é que eu quero chegar ao ponto de dizer, não, estou pisando em terra firme. Mas Mas então, mas eu da te onde, pergunto, então, se essa pergunta intrusa fosse na sua cabeça, o que você responderia para ela? eu vou seguir aquele que testou e validou a sua proposta, porque foi o que Kardec fez. O que os espíritos diziam foi tudo comprovado Sim, nas experiências, nas comunicações, nas evocações. Então, quando eles respondiam, Kardec elaborava outra pergunta ou sequência de perguntas que vinham a confrontar aquilo que ele dizia e, assim, ratificar ou retificar
o que ele havia compreendido daquilo que foi dito. Então, Sim, por isso que eu digo que ele, usando o método científico, ele buscava provar aquelas respostas que seriam hipóteses ou teorias que até então não tinham confirmação, e ele submetia nas evocações para confirmar aqueles postulados. mas isso estaria também dentro das. Também não, isso estaria nas outras obras, né? Não Em no livro dos todas as Espíritos. obras. Em Por todas isso que é as obras. importante ver o todo, não ver só parte. Ok, Então, entendi. entendeu? Mas a gente tem que lembrar que as obras não surgiram todas de uma vez. Sim, claro. Uhum. Então, à medida que ele ia, aquele compêndio de informações ia surgindo, ia tomando corpo, ele, claro, era a missão dele. Kardec não foi qualquer um, né, gente? Não foi qualquer Sim, um. sim. Então, ele ia, né, com bom senso e lógica, separando as coisas. Não só para nós termos as obras que temos, né, bem segmentadas em áreas de conhecimento, como também trazer para essa codificação aquilo que os espíritos confirmavam. Então, quando um espírito, por exemplo, um espírito inferior, lá, um obsessor que existiram na época de Kardec, traziam situações, por exemplo, os pseudo-sábios, com certeza tiveram informações de espíritos pseudo-sábios tentando demover ele de ideias que haviam sido trazidas. Como é que ele ia confirmar se é uma coisa ou outra? Aplicando os testes. Vamos provar isso aqui. Quem tem a razão? Ah, olha, o resultado foi esse aqui. Então, quem está com a razão é quem descreveu dessa forma. O outro, ou está querendo enganar, ou é ignorante mesmo. E assim foi separando as coisas. Mas não Tá. descartando, isso que é interessante. Não descartando, aproveitando essas informações de espíritos ignorantes, né, ou de todas as ordens que surgiram, para montar esse mosaico que é o mundo espiritual. Por Sim. isso, por isso Kardec, a gente fala, né, no que diz respeito à vida espiritual, à comunicabilidade dos espíritos, não há outra fonte mais segura que a doutrina espírita. Sim, Porque sim, sim. elas foram exaustivamente testadas antes de fazerem parte dessa compilação toda que é a codificação. Eu deixo aqui claro o seguinte, eu vou voltar nesse ponto. Eu não, em nenhum momento, nesse momento da minha vida, eu tenho dúvidas sobre qualquer coisa que venha do Livro dos Espíritos, até porque tem como base a reencarnação, né? Você não encontra muitos livros de psicologia, por exemplo, que levam em conta a reencarnação. E são livros muito estruturados, né? Mas esses livros que a gente está estudando e que eu já li algumas vezes, não tantas, para poder fazer sentido para mim que sou espírito inferior, teria que também ter respostas no nível de entendimento que eu alcançasse. Se viesse uma coisa muito acima, eu não ia ter noção. Então, graças a Deus que ele compilou também coisas que não estão lá tão consideradas superiores, mas pelo menos veio dar a consolação que a gente precisa, né? É Tá bom, isso, Mauro. Eu obrigado. queria pedir desculpas, tá? Pela. Tranquilo. Diga, Carmen. Carmen, quando a Carmen entrar, a gente dá a palavra para ela. Fala, Silvana. Oi, Oi, oi. voltou. Peraí. Diga, Ah, diga, então. Então, naquela conversa com o irmão lá, acho que foi o Paulo César, não sei, sobre ele questionando, né, a forma o de André, o André. trazer as informações, André, trazer informação, eu fiquei aqui pensando, né? Então, assim, porque é um questionamento que eu já venho tendo, inclusive, com a minha casa espírita, né? Então, assim, se a gente forma um grupo espírita de estudo, vamos estudar o espiritismo, vamos escolher uma obra,
vamos formar aqui nós, que já estamos estudando, eu posso pegar qualquer assunto, qualquer nível de estudo e trazer para o grupo e vamos estudar? À luz Ou eu, à luz da doutrina espírita, no que couber, sim. então, não, à luz da doutrina espírita, qualquer livro, instrução da doutrina, nada fora da doutrina. Mas eu posso pegar qualquer livro, por exemplo, a gente está aqui, ou eu preciso saber a maturidade, né, do grupo para a gente aplicar uma obra que ela seja realmente aproveitável. Ou eu posso pegar, vamos lá no livro, eu vou pegar o livro Entre os Dois Mundos e trazer, né? Então, assim, minha questão é essa. Eu posso pegar qualquer tipo de estudo da doutrina e implementar num grupo para ser estudado, ou é melhor que eu avalie a condição de compreensão que esse grupo tem para escolher a obra a estudar? Bom, isso Kardec responde, né? Lá na obra, uma das obras que ele editou, na formação da Biblioteca Espírita, ele vai falar exatamente sobre isso. Você pode e deve acessar qualquer leitura, né? Qualquer leitura, inclusive aquelas que eram detratoras do Espiritismo, você deve estudá-las, mas antes você tem que ter uma base sólida da doutrina espírita. Então, qual é o correto, né? O correto é você estudar todas as obras da codificação e ali formar uma base sólida de conceitos e entendimentos da doutrina espírita. A partir daí, você pode e deve ler de tudo, estudar de tudo, à luz da doutrina espírita. Nós não estamos estudando o nosso lar à luz da doutrina espírita? Então, pronto, eu não Sim, estou estudando a obra Nosso Lar pela obra Nosso Lar. Nós estamos estudando o Nosso Lar, que é a narrativa do André Luiz, mas sempre se reportando a quem? A doutrina espírita. Tanto que a gente faz as nossas pontuações, olha, tá vendo aqui, cara? Olha a condição do André Luiz, né? Como ele está no plano espiritual, a condição espiritual dele, de entendimento. Olha, isso aqui é uma fala dele que ainda é ignorante em tal coisa. A doutrina fala isso, ele traz aquilo. Então, a gente vai sempre baseando a leitura da obra sobre o divisor de águas da doutrina espírita. Então, é assim que deve tá, ser. Por tá. isso que eu Então, digo, assim, eu acho, às vezes as pessoas não me entendem. Eu digo o seguinte: doutrina espírita só está e só existe nas obras codificadas por Allan Kardec. Ponto. Todas as outras obras são subsidiárias. Esqueça, nunca estudou doutrina espírita. Pode ler a série toda do Emmanuel, pode ler a série toda da Joana, pode ler a série toda do André Luiz. Você não vai ter a mesma formação doutrinária que estudando as obras da codificação. sim, isso foi muito importante, mas eu Tá? queria entender um pouco melhor da minha pergunta, que foi nível assim, olha, formamos um grupo de pessoas para estudar, né? Tá. Eu posso escolher, eu devo ter cautela em olhar as condições desse grupo de entendimento e aí escolher um livro para estudarmos dentro da codificação mesmo, né? Minha Ah, obra então. fora. Então, Isso olha. me interessa, porque existe a capacidade de compreensão daquele grupo. Então, por onde eu começo, né? O Tá que que bom, é isso que eu quero entender mais. tá bem. Então vamos lá. Nós estamos formando um grupo que ninguém estudou doutrina espírita. Beleza? O grupo é zerado, ninguém estudou nada. Ah, criamos um grupo de interessados. Onde nós vamos começar? O que é o Espiritismo? Uhum, Espiritismo na sua expressão mais simples. uhum, Livro dos Espíritos. E aí uhum, nós vamos seguindo. Porque não adianta começar um grupo do zero e pegar o livro dos médiuns. Pegar a Gênese. uhum, Vai ter isso. dificuldade. Porque muitos princípios, né, que precisam ser bem entendidos estão nessas obras de iniciação.
Aí você Entendi. vai seguindo essa metodologia e vai dar certo lá no final. Sim. Agora, se o grupo, como um todo, não tem nenhuma familiaridade com a questão doutrinária, é importante que tenha alguém que seja esse facilitador. Porque senão Uhum. também cai naquela história. Como ninguém sabe nada, os conceitos e o entendimento pode ser também muito fragmentado. E aí, Sim. luta também. Então, se você tem alguém, né, que já tem uma familiaridade com os conceitos espíritas, ele pode ser um facilitador nessa sequência do estudo das obras. Então, essa é uma última coisa. Então, assim, qualquer livro, o que você falou, que eu concordo e me satisfaz, me preenche, a nível, assim, estudando o mecanismo da mediunidade. É um livro bem complicado do André Luiz, né? É. Tudo tem que ser à luz, aquela leitura tem que haver a explicação para iluminar aquilo, fazer entendimento com as obras, dentro da doutrina, com as obras básicas, né? Isso tem que É, estar. então, esse livro aí, para a gente começar a estudar ele, tem que ter estudado Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns. Entendi, sim, entendi. Senão você vai ficar perdido lá. Porque fica muita coisa científica e eu percebo, por exemplo, para mim é cansativo porque o entendimento de ciência ali é muito grande e a pessoa não facilita, né, o entendimento e não traz à luz, assim, com as obras básicas, não puxa ela para ajudar a gente a entender. Eu entendi, É. muito obrigada, valeu. Tá bom, nada. Diga, Silvânia. Não, é rápido. Você já complementou, boa noite a todos. Você já complementou, já me explicou. O que para mim fica muito claro, assim, está escrito no Livro dos Espíritos, na primeira página, dizendo que o conteúdo aqui foi dado segundo os ensinamentos dados pelos espíritos superiores. Está escrito aqui no Livro dos Espíritos. Então, para mim, eu penso assim, a luz que o André comentou, eu acho assim que isso veio para nós da forma que cada um possa entender, de acordo com o estudo continuado, o estudo sério, porque cada um tem um tempo, tem um momento de assimilar as coisas. Essa luz, no meu entender, ela veio para ficar. Então, se ela é para ela permanecer em nós, precisamos estudar com calma, precisamos estudar com seriedade, com continuidade. Então, no meu entender, devido à codificação, ela tem uma sequência. Eu entendo assim, Livro dos Espíritos, qual é o próximo? Livro dos Médiuns, qual é o próximo? O Evangelho. No meu entender, é assim, porque veio desta forma, porque desta forma vai nos auxiliar. E essa luz, ela veio para ficar assim. Mas, por exemplo, o meu entendimento é diferente da Sandrinha, é diferente do André. Eles podem ter um entendimento mais rápido do que eu, mas eu vou ter também, se eu continuar o estudo sério. Não adianta eu estar no Livro dos Espíritos e achar que é difícil e pular para uma outra obra e parar ali. Ah, não, isso aqui está complicado. Não, eu vou insistir aqui. E eu vou confiar, porque foi dado pelos espíritos superiores, e está dizendo aqui, com auxílio de diversos médicos, e codificado por Kardec. Como o Mauro falou, não foi qualquer espírito, foi alguém escolhido para esse trabalho. Então, assim, eu penso dessa forma. Você explicou tudo que assim, para mim ficou mais claro a partir do que foi colocado aí, entende? Mas eu acho que essa luz veio assim, para que cada um pegasse no tempo de cada um. Mas tem que querer, não é? Tem que querer estudar e dessa forma dar continuidade. Foi o que eu entendi. Obrigado. Diga, Carmen. Carmen.
Foi. Agora ela falando, essa irmã que falou agora, eu concordei também, porque se os espíritos codificaram assim, Kardec codificou, eu acho que foi para fazer uma continuidade do entendimento ser facilitado para nós, né? Começou lá o que é Espiritismo, depois vem outro, vem Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, isso tem uma lógica, eu acho isso, né? E a Gênesis está lá na última, né? Eu acho que esse segmento eu acho que facilita bastante o entendimento do todo. Só isso que eu queria colocar. Bom, E obrigado. Mauro, Foi? é, a Silvana agora ela bota para correr esse pensamento intruso, ela bota para correr. Por quê? Ela fala que isso foi escrito. Eu não li muitas vezes o Livro dos Espíritos, não. Mas eu estou tentando procurar, ela diz que está na página 1. E quando fala que o livro fala que foi feito por espíritos superiores, então é uma afirmação. Foi feito por espíritos superiores. Não é inferiores. Superiores. Eu só estou querendo saber onde que está isso. Mas, gente, não há discordância disso, não. Não há discordância. Não, não estou dizendo que está As obras, discordante. as obras foram compiladas levando em consideração a opinião dos espíritos superiores. Ah, tá. Isso, não sei se a minha fala deu a entender o contrário, pelo amor de Deus. Se for o contrário, vamos Não, não, acertar aqui. agora você completou bem. A compilação que deu origem às obras foram aquelas que não vou nem dizer uniformidade, né? Mas a, é, o alinhamento dos pensamentos foram aqueles que os espíritos superiores trouxeram. Sim, Mas sim, show. foram comunicações exclusivas Exclusivas de de espíritos espírito superior. superiores. Tiveram Certo. comunicações de espíritos de todas as ordens. E Kardec, que essa era a missão dele, fez a devida compilação. Ou seja, ele pegou aquilo que foi consenso, e o consenso foi dos espíritos superiores, claro, e organizou as obras. E nas manifestações dos espíritos das ordens inferiores, deu a ele essa visão ampla do que é e o que ele pôde nos trazer do mundo espiritual, do que é o Sim, mundo espiritual. E as obras subsidiárias reafirmam isso. sim. Nas obras de André Luiz, nas obras da Dona Ivone Pereira, nas obras de Emmanuel, né? E tantas outras, Luiz Sérgio, confirmam esses postulados que Kardec estabeleceu nas obras fundamentais, que Tá nem muito básicas bem são, explicado. elas são Uhum. fundamentais. Né? Então é isso. Olha, o Mauro, eu vou te falar, nesse momento eu estou me sentindo assim. Sabe que quando fecha o círculo? Fechou, fechou, Bom, fechou. que bom. Vamos lá, gente, que a gente tem que abrir a sala do nosso lado. Diga, Carmen. então, agora sim esclareceu para mim, porque na primeira vez eu fiquei com dúvida, porque você não foi tão claro, Ah, né? Eu perfeito. entendi que os espíritos imperfeitos também ali estavam participando, até eu fiquei assim, oh meu Deus, como assim? Mas agora ficou ótimo, agora deu para entender tudo certinho. Obrigado. Por isso, gente, é importante nós aqui usarmos esse espaço para fazer as perguntas. Porque às vezes a gente pode estar falando e na minha cabeça fazer todo sentido, mas no que a gente fala, da forma como falamos, às vezes a interpretação é outra. Ou a gente mesmo pode se equivocar. Então, quando isso acontecer, faça como fizeram agora. O André foi brilhante nessa provocação, tá bom? Pode ser que, na maneira como eu falei, na minha cabeça tinha toda uma organização, estava certo, mas vocês, pelo que eu vi aqui, o entendimento foi outro.
e deu chance da gente organizar e fechar o conceito, tá bom? Então, todas as perguntas aqui são importantes. Daí o exemplo que nós tivemos hoje, tá bom? Então, vamos fazer a nossa prece, encerrando essa etapa do nosso estudo, tá bom? Deixa eu ver quem vai fazer a nossa prece de hoje. Vamos pedir a Margarete. Margarete, você pode fazer a nossa prece, por favor? Lembrando, né, que estamos aproveitando os nossos encontros para que a gente possa fazer uma vibração em função dessa época conturbada do Carnaval, né? Então, Margarete, por favor, você pode fazer a nossa prece? Margarete? Acho que ela deve estar com problema lá no áudio dela. Verinha, você pode fazer a nossa prece, então? Sim, Por favor. Senhor Jesus, agradecemos este momento tão rico, hoje, como os demais. Porém, hoje, muitas questões foram levantadas e cada vez mais percebemos a necessidade de nosso estudo, de nosso aprofundamento nas obras de Kardec para compreendermos as demais. Pedimos ainda a proteção para todos nós, o grupo, pessoas que estão necessitando, sobretudo neste período, até aproximando quarta-feira próxima, para que possamos mentalizar Jesus, pedir muita proteção, fazer nossas orações em prol dos nossos irmãos, para que possamos ter momentos de paz, de alegria e não de tristezas, como a gente às vezes percebe. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade que nos deu de estarmos aqui estudando e aprendendo. Assim seja. Que assim seja. Obrigado, pessoal. Lembrando, eu vou fechar aqui essa sala, vou disponibilizar o link para a gente voltar, aqueles que possam e queiram, para o estudo do nosso lar, tá bom? Beijão, gente. Tá. Até Beijo, boa noite. Boa noite.